Boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala novamente, odiernamente, é Tyler no Círculo Vazio, vertente, ângulo, concentração e espectro das atualidades. Erudição vazia, sem conteúdo, com muitos adjetivos, poucos substantivos, dizendo em 50 palavras o que eu poderia dizer em 3. Mas eu preciso encher o vídeo, seja de tanto conteúdo que podemos dizer assim, deontológico, abstratíssimo, no sentido de interpretação das erudições, das normas do direito brasileiro, com uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, não consuetudinárias, formais, mas principalmente, digamos, da praxe, das boas práticas da erudição, que vemos em todos os tipos de leis, decretos, regulamentos, portarias circulares, atos, instruções normativas, sentenças e demais expedientes judiciais, ou até administrativos ou legislativos, dentro das suas comissões e dentro dos seus projetos, pois a erudição, com os preceitos de indução, dedução, silogismo das hipóteses oponíveis, retórica e dialética, permite que, ao final das contas, só as pessoas com muito estudo e conhecimento consigam argumentar, asseverar e pleitear suas pretensões com forma embasada e intervirem no âmbito sociopolítico da justiça. Pois senão, em outras palavras, sendo direto e objetivo e conciso, coisa que dificilmente eu sou, mas sendo agora exatamente assim com essas palavras, o embromation, que é sempre bom você ter erudição, você conhecer novas palavras do vocabulário português, ter um livro, um dicionário de sinônimos e antônimos, da ortografia, gramática, sintaxe morfológica da língua portuguesa. Só que a lei é feita de tal forma, por uma conjugação de interesses tão grandes e com um vernáculo e uma erudição tão forte, baseado nesses preceitos lógicos, com uma estrutura e princípio diretrizes referentes a esse, que permite, na verdade, para quem a conhece, para quem conhece toda essa erudição, toda a formalidade e o conceito ordinário e a política e os interesses sociais e necessidades, fazer uma flexibilização e uma maleabilidade e transformá-la completamente numa decisão coercitiva cogente, uma coisa normativa, a todos fundamentada porque existe a lei. Só que, na verdade, no final das contas, o poder que é legitimado pelo povo figura-se num Estado de direito para delimitar o poder e dar as regras do jogo. As regras são extremamente complexas, com diversos princípios, pressupostos, diretrizes e formas de interpretação que permitem o data venha, embora se mantenha uma reserva mínima da dignidade da pessoa humana, do princípio da dignidade da pessoa humana, seus direitos, liberdades e garantias da lei decorrentes, dos direitos humanos, que o poder seja exercido por quem tenha esse conhecimento da forma que bem quiser, com as escusas legais e a fundamentação jurídica necessária ou judicial. Ou seja, pode, quem pode, manda quem pode, manda da forma que achar melhor, da metodologia que achar melhor, pois encontra nos pressupostos princípios, na hermenêutica, na deontologia jurídica, na sua erudição, nos seus silogismos, encontra o balizamento, o embasamento, a consolidação, a blindagem, o engessamento para se garantir, para se proteger do escudo, estou fazendo o que está escrito na lei. Pode e manda da forma que quiser, garantido por interpretação legal, alguns grupos dominantes em cima do grupo dos dominados. Essa é a grande verdade, dos subservientes. Por isso é fundamental conhecer a lei. E conhecer todos os seus aspectos e todo o seu contexto e o seu cenário onde foi criada e o significado dos interesses por trás dela. Falando em conhecer a lei, vamos conhecer a lei número 13.919/2020. É a lei que dispõe sobre medidas
para o enfrentamento contingencial da emergência de saúde pública nacional e internacional de importância e relevância mundial, na verdade, dada pelo SARS-CoV, o agente do coronavírus 19 que causa Covid-19. Veja que lei que não foi vetada em nenhum aspecto político-jurídico pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que tem Messias no seu agnônimo. Vamos ver. O presidente da República fala sobre o Congresso Nacional, decreta e sanciona a seguinte lei. Essa lei dispõe sobre as medidas que poderão ser, perdão pessoal, falaria bem rápido, com bastante intelectividade nas interpretações, buscando a minha subjetividade e que vocês façam o sopesamento conforme os seus critérios e o julgamento que vocês acharem melhor dos cenários e para que exatamente, quais interesses essa lei está premiando, privilegiando, prevalecendo para um exercício de poder ilimitado através das suas manobras, flexibilizações e sua volatilidade nas interpretações hermenêuticas e decisões judiciais e seus precedentes. Esta lei dispõe sobre medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional do coronavírus, responsável por este surto no país. As medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade. Então, você vê que o objetivo da lei, que também seriam do seu princípio, ou um pressuposto para que ela seja válida e legítima, é a proteção da coletividade. Um interesse, um direito individual e também coletivo, principalmente coletivo, de fruição coletiva, principalmente de fruição coletiva, digamos assim, de saúde, vida, liberdade, de um caso individual, de vida, liberdade, patrimônio, liberdade um pouco mitigada, obviamente, integridade física, patrimônio, desenvolvimento e segurança coletivo, de trabalho, lazer, cultura, saúde, ok? Alguns valores individuais, principalmente coletivos, de fruição individual coletiva. Então ela premeia, tem como pressuposto para sua legitimidade, como objetivo a proteção da coletividade. Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública de que trata esta lei. Essa lei já se mostra como uma lei de caráter extraordinário. As leis de caráter extraordinário, elas têm o seguinte princípio: que se tiverem disposições penais, disposições substantivas da lei punitiva, ou seja, disposições penais, não vamos complicar um texto que é simples, mesmo com o princípio da retroatividade benéfica em relação ao réu, quando a lei excepcional extraordinária parar de vigorar, no caso quando as medidas forem cessadas pelo ato do Ministro de Estado da Saúde, os fatos que ali ocorreram serão aplicadas essa lei e não se poderá pedir a anterioridade, no caso, o retrocesso da lei, no caso, ou da lacuna legal, ou da omissão legal referente a esses dispositivos, futuramente, fazendo com que a lei perca sua eficácia, sua efetividade, por um princípio. Não existe lei que punisse no momento fora do caso extraordinário do surto do coronavírus. Então, as leis extraordinárias, na sua vigência, não têm a ultratividade nem a anterioridade da lei mais benéfica ou da interpretação mais benéfica. A pessoa responde pelos atos na sua vigência, se forem da esfera penal, mesmo que depois haja uma outra lei ou haja lacuna, responde na total da sua severidade ou gravidade, até para garantir a eficácia da lei. Nem dá para se entender isso. Voltando, as medidas estabelecidas nessa lei objetivam a proteção da coletividade. Passando disso, o prazo do que trata o parágrafo 2 desse artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial da Saúde. Então aí já vemos o seguinte, que a lei visa proteger os direitos coletivos, a coletividade, da situação de emergência nacional e internacional de importância mundial, de enfrentamento e resposta e contingenciamento ao vírus mutante que causa a Covid-19, seu surto, que ato do Ministro de Estado de Saúde poderá prolongar essas medidas que foram promulgadas, publicadas,
sancionadas pelo presidente e passadas pela Câmara do Senado, poderá prorrogar o estado de emergência por mais tempo para garantia da saúde, garantia da economia e garantia do próprio Estado em si. E o prazo que trata essa prorrogação, caso haja, não poderá ser maior do que o prazo que a Organização Mundial de Saúde considere ainda uma situação pandêmica ou de grande risco epidemiológico. Vamos adiantar para esse vídeo não ficar tão longo, porque ele já está longuíssimo. Então, para o fim do disposto nessa lei, considera-se isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas ou de outros, de maneira a evitar a contaminação e propagação do coronavírus. Então, o isolamento é aquilo que, infelizmente, eu estou fazendo e, infelizmente, acontece comigo quase na vida toda. Eu fico sempre isolado. Estou sempre separado de pessoas que também estão doentes, nem todas. Algumas estão contaminadas com o vírus do preconceito, do pré-establishment, do bullying. Mas isso é caso de polícia, não é caso pra gente falar agora. Vamos falar da lei. O isolamento com a separação de pessoas que estão doentes ou que estão contaminadas assintomáticas, de bagagens, de meios de transporte, bagagens, mercadorias, encomendas, meios de transporte e qualquer outras maneiras necessárias para conter a contaminação ou a propagação, disseminação exponencial desse vírus. A quarentena é uma coisa que estamos passando, uma coisa que a gente tem que fazer realmente conceituar isso, porque nós estamos vivenciando isso dia a dia, temos que conceituar com o máximo de erudição, como manda os ditames legais. Restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte, mercadorias suspeitas de contaminação. Então a quarentena é a restrição de atividades, de funções, dos cargos, empregos, munos, dos serviços, comércios, indústria, empresa, a não ser os serviços emergenciais do Estado, universidade pública, com a separação de pessoas que estejam contaminadas ou suspeitas de estarem contaminadas, separação de contêineres de animais, meios de transporte e de todo tipo de mercadorias, insumos e produtos que sejam suspeitos para evitar a contaminação ou propagação do coronavírus. Essa é a quarentena, um pouco diferente do isolamento. Porque aí já se faz uma coisa mais forte, que é a restrição também, não só a separação, de atividades, funções, cargos, empregos e lição do comércio, de empreendimentos, indústria, serviços e muitas outras coisas mais, fora coisas de necessidade de utilidade pública destinadas justamente a evitar a propagação e disseminação ou contramedidas ou resposta ao enfrentamento contingenciado dessa Covid-19, né? Como as possíveis vacinas orais de Israel, que estão sendo já em fase última de teste, inacreditavelmente, um período tão rápido, fizeram uma vacina, já estão na última fase de teste, como se a gente fosse trouxa, não soubesse que esse vírus foi plantado de propósito por alguém. E ele já tem a vacina há muito tempo, só estão esperando morrer alguns velhos, algumas pessoas, para não ter que fazer a reforma da Previdência e para conseguirem um teste, uma auditoria no mundo inteiro global para ver os grandes resultados que conseguiram. Principalmente interesse da China e da nova ordem mundial. A China para readequar e reenquadrar o seu comércio agropecuário, extrativista, principalmente pecuário de corte fino, de animais exóticos e de outros tipos de animais, para que não fiquem frigoríficos e mercados de céu aberto, mudando o padrão para alta tecnologia, grande consumo de carne, um mercado trilionário, onde ela pretende investir nas commodities, nos mercados financeiros e de ações, criando depois suas fintechs e incorporar seu neocolonialismo através da produção, logística, engenharia, tecnologia, crédito e jurídico, político nos outros blocos de países. Mas isso também é uma outra questão que nós não vamos entrar exatamente agora, né? É óbvio que essa situação que nós estamos falando, né, que chegamos a dar esse devaneio absurdo, que isso é mais uma teoria da conspiração, que teoria da conspiração não existe. O mundo é completamente objetivo da forma que todos os meios e órgãos de comunicação nos passam oficiais, né? E então, assim, buscando evitar essa contaminação por população do coronavírus, né? Essa restrição, para que nesse tempo se consiga as soluções necessárias e se mantenha o governo
tente manter os empregos, manter a economia, mesmo com seu endividamento. As definições estabelecidas pelo artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do anexo ao decreto número 10.212, de 30 de janeiro de 2020. Então, essa lei 13.919, ela tem um decreto 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que vai anexo a ela, um decreto regulamentar, que coloca consubstanciado o Regulamento Sanitário Internacional. Nada mais correto e sensato para dar mais embasamento e fundamento aos dispositivos legais, dispositivo de uma agência internacional sobre os aspectos sanitários e um decreto presidencial regulamentando toda a atividade da administração pública concentrada e descentralizada. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas entre outras seguintes medidas. Algumas nós já falamos, né? Mas agora a gente vai ver umas um pouquinho mais interessantes. O isolamento, a quarentena, já falamos. Determinação de realização compulsória de sexo com animais. Mentira, perdão. Por favor, crianças, apaguem da sua mente que ouviram isso. Esse vídeo não é para crianças, vocês não deveriam nem estar assistindo. Exames médicos. Exames médicos. Determinação de realização compulsória de exames médicos. Pessoas suspeitas de contaminação, sintomáticas ou assintomáticas, que estejam causando a Força Nacional com os seus policiais federais, rodoviários, ferroviários, que não sei nem se existe ferrovias no Brasil, ainda existe, outros policiais federais, militares, policiais estaduais e outros tipos de guarda também, dentro do sistema da estrutura e corporação, os departamentos da Força Nacional, para ajudar as equipes de combate e controle das operações contra a emergência de caráter e importância internacional do Covid-19 infecção em humanos, poderão, com as autoridades sanitárias e de saúde, determinar exames médicos compulsórios. Então a pessoa não quer fazer o exame médico, de repente chega lá uma autoridade policial e aponta a arma na cabeça dela. Fala assim, ou você faz o exame médico, ou você não morre de coronavírus e morre na bala. Estou brincando, a autoridade nunca iria fazer isso, né? Ou você não morre de coronavírus, ou você vai sobre a condução de vara. Você não vai morrer de coronavírus e vai sobre a condução de vara fazer o exame. Caso não vá, você vai para a prisão. E também lá não vai morrer de coronavírus, pois estamos distribuindo máscara, mas vai ter umas circunstâncias bastante delicadas ali. E ficará em confinamento também. Voltando, testes laboratoriais. Determinação e realização compulsória de testes laboratoriais de diagnóstico, prevenção, identificação e análise científica das amostras. Coleta de amostras, como já falado, também no inciso B. Na linha B do inciso 3. Na linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Medidas profiláticas a gente já tem várias, como as máscaras, o álcool em gel, o que mais? Nós temos aqueles lenços umedecidos em álcool também, né, distanciamento das pessoas, que já é também uma medida profilática também. Medidas profiláticas de limpeza das casas, limpezas das narinas, dos órgãos respiratórios, evitar entrar nos grupos de contaminação se possível. Quem fuma, fume menos. Quem use sua droguinha, use menos. Quem tem algum problema de doença, fique menos doente, se for possível. Né? Tome cuidado com a sua doença, porque a sua doença pode trazer em anexo, trazer coligadamente a Covid para a sua vida e ela exterminar a sua vida em 2, 3 dias. Você já nem mais existir. Pode ser o que você queira isso, mas tem outras pessoas do seu lado que não querem. Né? E depois, tratamentos médicos específicos. Essa é uma situação que precisa de melhor regulamentação, porque que tipo de tratamentos médicos específicos seriam esses? Ah, graças a Deus. Então, nós temos depois da linha E, não temos nada, infelizmente. Temos o inciso 4. Então, não sabemos quais são tratamentos médicos específicos. Talvez seja a terapia passiva, vacinação israelense, cloroquina na veia, tratamentos mais específicos, fazer as pessoas que têm uma autoimunidade, grandes atletas, pegarem a doença e constituírem anticorpos para serem transferidos através de transfusão sanguínea para as pessoas doentes ou os grupos vulneráveis. A força, pode ser também, não sei. Mas acho que isso o Código de Ética e o Conselho Regional de Medicina provavelmente não irão permitir.
Estudo e investigação epidemiológica é o que já vem acontecendo em ritmo muito acelerado. As pessoas estão ficando extremamente loucas. Veja eu como eu tô falando até. Estou completamente perdido, louco, com essa situação de isolamento e os estudos que estou fazendo. É muita informação para uma cabeça tão pequena. Exumação, quando a pessoa está morta e não sabe que ela morreu. Vários, mais de 210 casos em São Paulo assim, que vão ser exumados para... Mentira. São alguns casos desses 200 que serão exumados para saber do que foi a morte. Está apenas com um código para que as pessoas não se aproximem no velório, fiquem longe e seja caixão fechado, não possam dar o último beijo, o último abraço. Se cumprimentem com o cotovelo, fiquem longe. E seja enterrado ali com todas as medidas profiláticas, sendo os agentes coveiros, ou melhor, coveiros no termo popular, o termo leigo, ou a alcunha, né, uso da cova. Façam o enterro rapidamente e totalmente protegidos com suas máscaras, luvas e outras indumentárias EPI contra o coronavírus, que essas pessoas podem estar com o coronavírus. Caso de exumação desses corpos ou o resultado dos seus exames diagnósticos anteriores, porque eles morreram bem antes de chegar ao resultado. E até mesmo no tratamento. Necrópsia, quando ainda você, com os cuidados necessários, a pessoa não foi enterrada, você não consegue identificar a causa ali. Mas é meio perigoso também, né? Talvez seja melhor que uma pessoa já esteja morta. Não, a pessoa já está morta na necrópsia. Talvez seja melhor que a pessoa esteja enterrada. Não sei, eu acho que o vírus também está atuante de uma forma ou de outra. Mas mais possível na necrópsia, coitado dos nossos médicos legistas. Cremação, para evitar o contágio. Então a pessoa pode querer não ser cremada, doar seus órgãos e ser enterrada em pé. Mas terá que ser cremada e virar pó e ficar numa urna, na casa provavelmente de parentes. E manejo de cadáver, coisa que eu não quero nem pensar. Restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país. Eu já nem levo isso muito a sério, pois já estou proibido de sair do país por determinações legais ou determinações econômicas. Então, essa restrição para mim, ela é inócua e inefetiva. Restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme apenas recomendação, não é nem protocolo, é uma recomendação que seja técnica e fundamentada da Agência de Vigilância Sanitária Nacional, que é a Anvisa. Seja por rodovias, portos, aeroportos, hidroportos ou qualquer outro meio que você consiga sair do país, até se teletransportar. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Isso é uma coisa a se pensar, né? Pois bem, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. É aí que eu quero falar. Olha a denúncia aí. Olha a denúncia aí da lei. Olha a denúncia aí. Aí a gente tem que falar. Olha a denúncia. O que é uma indenização justa? Vamos supor que você pega do senhor Roberto Justus o seu Bugatti Veyron de 10 milhões de reais, série limitada, e usa ele para transportar pacientes moribundos, moradores de rua, que estão com a Covid-19 em altíssima velocidade num carro de 16,2 litros no motor, chegando a 450 por hora para você chegar no hospital. Se você não morrer do coração antes, ou não morrer numa batida espetacular e fenomenal, a qual eu vou estar gravando e mandando pro YouTube, você chegará lá e o carro dele estará contaminado. O valor de depreciação desse carro será um valor absurdo. Qual será a indenização justa para o senhor Roberto Justus? Nada mais justo que ele repartilhe seu Bugatti Veyron mais tarde, porque realmente vai ser um carro que acredito que ele não vai querer mais usar. Mas voltando, autorização excepcional e temporária para importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa. Veja bem que isso é uma situação bastante perigosa. É aquele tipo de situação onde se encaixa a norma da lei penal em branco, que precisa de uma outra fonte de direito, outra fonte heterônoma de conhecimento, no caso o Ministério da Saúde ou a Anvisa, para dizer exatamente o que é regulamentado, o que é permitido ou não,
e o que for regulamentado e permitido em determinada sazonalidade ou período, conforme suas resoluções e portarias, em despacho técnico fundamentado, você entra no tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico se bobear. São crimes pesadíssimos que permitem a interceptação telefônica e telemática. Permitem também a infiltração de agentes policiais de modo formal. E permite também uma condenação extremamente pesada, a qual você não vai querer enfrentar. Então, isso é uma situação bem interessante para saber se esses produtos que virão sem autorização da vigilância sanitária, sem a sua autorização e sem o seu registro dessa importação desses produtos, não terão coisas destinadas ao tráfico e lucro econômico conjugadas ou em anexo delas, hein? Isso é fundamental. Veja que a lei tenta dispor, não sei qual é o regulamento, que deverão ser registrados por autoridade sanitária estrangeira. Pois bem, a autoridade sanitária estrangeira pode até registrar, mas na hora do desembaraço, da desconsolidação aduaneira e do traslado e transporte para cá, pode uma máfia anexar alguns produtos ali ilícitos, lucrando horrores, trazendo para cá e deixando todo mundo louco em meio a essa pandemia do coronavírus. Previstos em ato do Ministério da Saúde também. Então, você vê que tem alguns tipos de controle interessantes. As medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas, as quais pululam na internet, mas não tem base científica, como aquela pessoa que vos fala agora, e análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. Ou seja, a lei tenta limitar para impedir justamente as hipóteses de locupletação ilícita dessa brecha, dessa omissão, para que se tragam produtos em descaminho ou contrabando, ou produtos ainda que aqui configuram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conjugados sem autorização da Anvisa e sem sua certificação, produtos não regulamentados, com apenas autorização do Ministério da Saúde e da Autoridade Sanitária Estrangeira, que grupos mafiosos ajam nesse sentido. Então a lei prevê que terá que ter evidências científicas para que esses produtos venham, informações estratégicas que sejam necessárias e imprescindíveis durante o tempo para preservar a saúde pública e promovê-la, para evitar que, caso venha, que venha o mínimo possível. Né? Ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência. A família conforme o regulamento. Então, as pessoas que sofrem essas medidas restritivas, que estão sob suspeita ou já estão doentes, ativos ou passivos, com o vírus ou até com HN1 em conjugação ou com outras comorbidades, que estão em leitos de hospitais intermediários avançados ou de base, devem ser informadas constantemente sobre o seu estado de saúde, até mesmo se vier a morrer ou falecer. Deve ser informada no e-mail de seu domicílio astral. Não estou fazendo brincadeira sobre isso, mas eu quero que as pessoas tentem relaxar um pouco, o nosso estado de estresse já é muito grande. E assistência à família conforme o regulamento. Então vai ter uma assistência à família, seja pecuniária ou informações de assistenciais, de assistentes sociais, conforme o regulamento anexado ao decreto presidencial que regulamenta a Lei 3.919. O direito de receberem tratamento gratuito. Também é uma situação bem... Mas isso também é meio óbvio, né? Porque se as pessoas já não têm dinheiro, não fizeram nenhuma reserva esperando a Covid-19, ninguém assiste aos posts do Thiago Lima sobre as teorias da conspiração e os desígnios da nova ordem mundial das 3 ou 9 grandes famílias e a China se intrometendo de gaiata com tudo. Ninguém guardou uma reserva ou conjugou alguma poupança ou algum investimento imobiliário ou em títulos de tesouro que não rende nada, ou fez uma estratégia, uma carteira de investimento com fundos de pensão ou fundos imobiliários e de diversos outros segmentos de curto, médio, longo prazo e longo prazo para ter uma reserva nesse momento, ficar em casa sem trabalhar de boa. Não é o perfil do brasileiro, pelo menos de 90%. O